Então, gente, na aula de hoje, na aula passada a gente começou, né, retrasada, no terça, retrasada, a gente falou sobre as bases moleculares da vida e depois na quinta a gente começou falando sobre água, só que como praticamente ninguém apareceu, aí eu só falei sobre as primeiras páginas e disse que a gente continuaria dali, que a gente falou só sobre a água como solvente universal, que dissolve a maioria das substâncias, a diferença entre solvente e soluto, solvente sendo a parte líquida, o soluto sendo a parte sólida, a diferença entre reagente e produto, que reagente é aquilo que reage e o que se dá dessa reação se chama de produto. Hidrólise da quebra da água, então aqui foi o que a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai ver proteínas e os demais características alimentares, proteínas, aminoácidos, que são aminoácidos, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, ácidos graxos. Então, bem superficial, que não tem um conteúdo em si mesmo aprofundado sobre isso. Em relação à composição química, a gente não vai focar muito nessa parte, mas para entender a composição geral dessas substâncias e aonde elas fazem parte. Então, por exemplo, as proteínas. As proteínas são componentes fundamentais de todos os seres vivos, inclusive dos vírus. Moléculas de proteínas são relativamente grandes, por serem formadas pela união sequencial de dezenas ou mesmo centenas de moléculas menores, que são chamadas de aminoácidos. Uma proteína pode ser definida como uma sequência de aminoácidos encadeados, ou seja, uma cadeia de aminoácidos. Aminoácido é uma molécula orgânica formada por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio unidos de maneira característica. Alguns tipos de aminoácido podem conter também átomos de enxofre. Todos os 20 tipos de aminoácidos que entram na composição das proteínas apresentam um átomo de carbono denominado átomo carbono alfa, a qual se liga com um grupo amina, um grupo carboxila, um átomo de hidrogênio e um grupo genericamente denominado radical. É o grupo R que varia nos diferentes aminoácidos e os caracteriza. Então, de modo geral, o que é proteína? Proteína é uma cadeia de aminoácidos. Aminoácidos é uma molécula. Então, eu tenho uma molécula e uma cadeia desta molécula me faz ter uma proteína. Essa molécula, que é o aminoácido, ela é formada principalmente por amina, carboxila, hidrogênio e algum radical, que esse radical vai depender do que seja encaixado neste radical, podendo ser uma glicina, uma cisteína, uma tirosina, e aí forma diferentes proteínas, dependendo do que encaixa aonde tem esse radical. Esse aminoácido é o que forma a a proteína. A cadeia de vários aminoácidos forma uma proteína. A partir dessa ligação, também que pode ser chamada de ligação peptídica, resulta-se em condensação, que é na união entre elas. A ligação entre dois aminoácidos, que a gente viu antes, no caso ali, os aminoácidos tirosina, cisteína, por exemplo, para resultar em uma proteína, a gente tem essa ligação como chamada de ligação peptídica. Então, uma proteína, ela é formada por uma cadeia de aminoácidos. Esses aminoácidos possuem um radical que se diferem entre eles, e a junção entre diferentes proteínas ou a junção entre aminoácidos para a formação de uma proteína é chamada de ligação peptídica. Nisso, a gente tem que o quê? Que as proteínas, elas podem diferir uma das outras nos seguintes aspectos: pela quantidade de aminoácidos na cadeia polipeptídica, pelos tipos de aminoácidos presentes na cadeia, ou pela sequência em que os aminoácidos se dispõem na cadeia. Então, se eu tiver uma proteína que ela tem 5 aminoácidos e uma proteína que eu tenho 10 aminoácidos, então são duas proteínas diferentes. Pode ser o mesmo aminoácido. Só por conta da quantidade que eu tenho de aminoácidos se torna uma proteína diferente.
Pode ser também a relação entre proteínas diferentes que se ligaram por ligação peptídica e formei outra proteína, então vários aminoácidos diferentes formam uma outra proteína. Como está falando aqui no finalzinho, ó, as moléculas de albumina do plasma humano são formadas por uma única cadeia constituída por 609 aminoácidos, enroladas sobre si. Por sua vez, a hemoglobina, que é a proteína de cor vermelha presente nas hemácias do sangue, é constituída por 4 cadeias polipeptídicas interligadas, totalizando 574 aminoácidos. Então, uma proteína ela nunca é feita por, que nem eu dei o exemplo de 5 ou 10. Aqui foi um exemplo de dizer que quando tem menos, forma uma, quando tem mais, forma outra. Mas a proteína ela é formada principalmente por centenas, dezenas, por milhares de aminoácidos interligados, que aí formam uma proteína. Mesmo que apresentem exatamente o mesmo número e as mesmas proporções, também podem ser duas proteínas diferentes, porque depende muito de qual aminoácido está interligado. Nisso, a gente tem as funções primárias das proteínas. As proteínas elas são substâncias de importância fundamental. Do ponto de vista estrutural, a forma das células, assim como o movimento que elas realizam, deve-se à presença de um esqueleto constituído por filamentos proteicos, o citoesqueleto, que é formado por proteína. Outro exemplo de proteína também são as enzimas, que elas são encontradas no nosso estômago, por exemplo, e elas são catalisadores. O que é ser catalisador? Ser catalisador é acelerador, ele acelera um processo químico. Então, se eu tenho um processo que tem um determinado tempo de atuação e eu coloco um catalisador, vai acelerar esse tempo. Então, temos no nosso estômago diversas enzimas que Bom dia. aceleram o processo. Bom dia. Que aceleram o processo de digestão. Então, uma enzima, ela é uma proteína, só que é uma proteína que atua como catalisadora. E tem uma frasezinha que vocês têm que, pelo menos, já ter escutar ou lembrar, que diz que toda proteína, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Por quê? Enzimas são catalisadores. Toda enzima que é um catalisador, ela é uma proteína. Porém, nem toda proteína é uma enzima, porque nem toda proteína atua como catalisadora, apenas as enzimas. Então tem essa frase que tem que lembrar que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Para denominar as enzimas, é comum utilizar o nome do substrato enzimático, acrescido do sufixo -ase. Por que ase? Porque ase significa quebra. E a enzima, ela atua como acelerador, né? Como ela acelera as reações, principalmente para a quebra do alimento, para a quebra das substâncias, para a quebra dos carboidratos. Então, por exemplo, protease quebra proteína, lipase quebra lipídio, lactase quebra a lactose, e por aí vai. A amilase quebra o amido. Então, todas as enzimas que terminam com ase quebram o que vem antes. Então, prote de proteína, lip de lipídio, lac de lactose, ame de amido, e por aí vai. Alguns fatores que aqui a gente tem, fatores que são relacionados às enzimas, né? O que faz elas trabalharem mais rápido ou trabalharem mais devagar. O fator principal é a temperatura. Muito quente faz ela acelerar cada vez mais e muito frio faz ela diminuir o tempo de produção, né, de quebra. Passando das proteínas e agora falando sobre lipídios. Lipídio é gordura. Então, o lipídio, sempre quando falar de lipídio, vamos estar falando sobre gordura. O termo lipídio designa alguns tipos de substâncias orgânicas cuja principal característica é a insolubilidade em água e a solubilidade em certos solventes orgânicos. Então, eles não dissolvem em água, porque eles são gorduras, é que nem óleo. Alguns principais lipídios são os glicerídeos, as ceras, os esteroides, os fosfolipídios e os carotenoides.
E aí, primeiro, os glicerídeos. Eles são constituídos por uma molécula de álcool glicerol ligada a moléculas de ácidos graxos, também chamados de triglicerídeos ou triglicérides. Esses triglicerídeos, eles são os que são encontrados quando a gente faz exame de sangue para colesterol, que é encontrado o LDL, o HDL e é medido também os níveis dos triglicerídeos. Também quando você vai comprar um pacotinho de salgadinho ou alguma coisa, alguns deles têm contido gorduras trans, gorduras triglicérides, gorduras cis, aí vem os tipos de gordura, como esses que a gente está falando que são lipídios. Então, outras são as ceras, que elas são compostas, constituídas por uma molécula de álcool, diferente do glicerol, unida a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. Não são solúveis em água e são úteis a plantas e aos animais. As folhas de muitas plantas têm a superfície recoberta de cera, o que impermeabiliza, reduzindo a perda de água por transpiração. As abelhas produzem cera em grande quantidade, utilizando-a como material de construção das colmeias. Esteroides. Do ponto de vista estrutural molecular, os esteroides diferem significativamente dos glicerídeos e das ceras. Moléculas de esteroides são compostas de átomos de carbono interligados, formando 4 anéis. Isso aqui é mais a questão química, que a gente não vai focar muito na parte química, é só para entender o que elas são. Mas alguns exemplos de esteroides são o colesterol e hormônios, entre eles os chamados hormônios sexuais, que são chamados de testosterona, progesterona e estrogênio. Então, já temos aí 3 exemplos de lipídios. A gente tem os glicerídeos ou triglicerídeos, as ceras e os esteroides. Triglicerídeos são nomeados como triglicerídeos mesmo. Ceras depende de quem a gente fala. Tem cera do vidro, tem a cera da casa da abelha, tem a cera das plantas. Esteroides são os hormônios sexuais e o colesterol, testosterona, progesterona, estrogênio. E aqui são todos esses são exemplos de lipídios, que são exemplos de gordura. E carotenoides, que são pigmentos de cor vermelha, laranja ou amarela, que são solúveis em óleos, estão presentes nas células de todas as plantas, nas quais desempenham um papel importante no processo de fotossíntese. Os carotenoides são importantes também para animais. Por exemplo, a molécula de caroteno, que é uma substância alaranjada presente na cenoura, é matéria-prima para a produção da vitamina A. E a vitamina A é importante para a retina, que ela é uma substância sensível à luz que está presente na retina dos nossos olhos, o retinal. E o carotenoide auxilia na nossa visão, por isso que diz que é bom comer cenoura. Depois que a gente passa dos lipídios, que só são exemplos, a gente vem para os glicídios, que também são conhecidos como carboidratos ou hidratos de carbono. Os carboidratos, eles fornecem energia para os seres vivos. Em diversos tipos de alimento tem carboidratos. É difícil você não achar um alimento que não contenha carboidrato. Arroz, mas principalmente massas, contém muito, como arroz, pão, macarrão, contém muito carboidrato. Massas em geral, trigo, feitas com trigo, contém muito carboidrato. Por isso que pessoas que fazem dieta ou regime, elas evitam carboidratos, porque os carboidratos, eles são ricos em os carboidratos, eles são ricos em amido. E esse amido faz com que a gente engorde mais rápido. Então, quem quer engordar é só aumentar o nível de carboidratos, de lipídios, de alimentos pesados, vamos dizer assim, na sua dieta. E quem quer emagrecer, normalmente diminui bastante os níveis de carboidrato. Mas o que é o amido? O amido é a principal substância de reserva energética de plantas e algas. Ao fazer fotossíntese, as células desses organismos produzem amido e o armazenam. No nosso caso, a gente também usa amido como reserva e lipídio também como reserva, que é a gordura, o lipídio, e o amido fica contido dentro dos nossos órgãos para poder serem utilizados pelos processos. É como se fosse uma fonte de energia para a gente gastar. Ele também se transforma em açúcar, e o açúcar é a nossa primeira fonte de energia antes da gordura. Então, a gente usa o açúcar primeiro, que é contido dentro do glicerídeo,
para depois usar gordura. Quem faz dieta e diminui a quantidade de glicerídeos no corpo, de carboidratos e, consequentemente, de amido e de açúcar, começa a usar mais da energia de reserva, que é a gordura, por isso que emagrece. Em momentos de necessidade, o amido é hidrolisado, então ele é quebrado pela água, transformando-se em moléculas de glicose utilizadas como fonte de energia. Grãos como o trigo e o milho, por exemplo, são ricos em amido, que é o principal componente das farinhas empregadas na fabricação de pães e outros alimentos. Depois, a gente vai para o último, que são os ácidos nucleicos, que são chamados assim por seu caráter ácido e por terem sido descobertos no núcleo das células. A partir da década de 40, os ácidos nucleicos passaram a ser intensivamente estudados, pois descobriu-se que eles formavam os genes responsáveis pela herança biológica. Os ácidos nucleicos são constituídos por 3 tipos de componentes, chamados de fosfato, glicídios e bases nitrogenadas. Esses componentes unidos por ligações covalentes formam moléculas denominadas nucleotídeos. Há 2 tipos de ácidos nucleicos, que são o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico, conhecido mais como DNA ou RNA. Essas substâncias apresentam a desoxirribose e a ribose em suas moléculas. 5 tipos de bases nitrogenadas são elas: a adenina, a citosina e a guanina. E a gente tem a timina, que no DNA é timina, e no RA é uracila. No DNA, a gente tem que a composição do DNA ela é assim. Olha, aqui é uma fita dupla de DNA, como ele é na realidade, como ele é no desenho, e se abrir essa fita que está enrolada, como ele fica. Então, a composição que eles estão, que está falando que é um nucleotídeo, é essa daqui, ó, essa bolinha, esse pentágono e esse quase retângulo, porque ele não é um formato geométrico real, né? Porque ele tem um encaixe, tem diferenças. Mas isso é o nucleotídeo. Ele é formado por uma base nitrogenada, um grupo açúcar pentose, mais um grupo fosfato, que é de fósforo. E aqui tem as ligações das bases nitrogenadas. Aqui são as 4 bases nitrogenadas que eu falei: a guanina, a citosina, a timina e a adenina. Que no caso do RNA, nesse lugar da timina fica a uracila. Mas aí a gente tem as seguintes características. No nucleotídeo, em uma molécula de DNA, eu tenho que apenas um encaixa com um. Ele, por exemplo, o G sempre encaixa com C e o C com o G. Nunca com A nem com T. Porque o T sempre encaixa com A e o A sempre encaixa com T. Como vocês estão percebendo, eles têm um encaixe. E o encaixe desse não encaixa naquele, assim como o desse não encaixa nesse. Então, sempre vai ser G com C, T com A. Professor, como eu descubro isso? Como eu vou lembrar disso? É mais simples, pelo menos é como eu uso para lembrar, os que têm voltinha, como o C e o G, eles se unem. E os que têm corte, como o T e o A, que tem um corte no meio, eles se unem. Então, C com G, T com A formam as ligações de um nucleotídeo. Aqui, por exemplo, molecularmente falando, tem a forma estrutural das moléculas de cada um deles. Da adenina, da citosina, da timina, da uracila e da guanina. Do grupo fosfato, da desoxirribose e da ribose. Tem também, aí quando junta desse jeito. O nucleotídeo é formado por uma ribose, que é um grupo pentose, um grupo fosfato, ligados por um carbono, e se liga a uma base nitrogenada, que nesse caso é a adenina. Se for ver que cada um desses elementos tem ligações entre outros elementos, por isso que eles ficam cheios assim de bolinhas, porque cada bolinha desse representa um elemento diferente. E cada composição de fosfato, de ribose ou de adenina tem sua própria estrutura. E elas se unem entre si para formar um grupo de DNA, que forma um nucleotídeo, que juntados com outros nucleotídeos formam uma molécula de DNA. Certo? Aí aqui vai falar sobre a questão energética, que a gente até já tratou, a gente não vai tratar sobre a questão química da energia, mas aqui vai falar sobre o ATP, que é chamado de adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina,
que ele é uma substância energética para o corpo. Aqui está falando só da parte química dele, mas a gente já tratou quando a gente falou de célula, citoplasma e membrana plasmática, que para fazer o processo de produção de proteína do DNA, ele precisa de energia. E essa energia vem através do ATP e do ADP, que é a adenosina difosfato. Agora a gente encerra esse módulo, né? E a gente também está encerrando essa semana o quarto bimestre. A atividade, vocês vão ter atividade que eu vou deixar um pouquinho mais de tempo. Eu vou abrir o tempo da atividade lá no sistema de vocês, no Google Sala de Aula, para ela ficar até sexta-feira. Porém, vocês têm prova. Quinta-feira é feriado, que é feriado do dia do professor, que seria o dia da nossa prova. Com isso, eu vou abrir a prova na quinta-feira, ainda assim mesmo por conta do feriado, porque é o tempo que a gente já tinha combinado de ter, porque a gente precisava encerrar. Eu iria abrir hoje, mas como ontem foi feriado, e eu queria ter terminado o assunto com vocês antes, não vai dar, não deu. Então hoje a gente teve essa aula e quinta-feira a gente não vai ter aula, mas a prova vai estar aberta. E vai estar aberta só pelo horário da manhã. Então eu vou já programei e ela vai abrir na quinta-feira, no horário da manhã, certo? Então a prova, qual o assunto, professor? O assunto vai ser célula de organelas, que a gente estudou no último módulo, mitocôndria, cloroplasto, complexo de